Olha aí, boa noite a todos. Estamos dando início a mais um Filosofia no Boteco e hoje o tema é um tema muito interessante, inclusive, fazendo parte da história aí da humanidade. Boa noite, Thaís. Boa noite, Arcanjo. Os craveiros sempre conosco aí. É muito legal, né? E aí, Edi, beleza? Olha quem tá aí, Ângela! Alexandre mamãe! Olha quanta gente já abre já a sala cheia, né, meu irmão? Que legal, né? Aqui, Que olha legal. só, a Laís, minha irmãzinha, te amo, Lai. Benção, mamãe Ângela. Boa noite, cunhada linda Thaís Craveiro. Nosso querido irmão Jorge está aqui também. Nosso querido irmão Arcanjo. Caravana de Curitiba. Somos a maior audiência em Curitiba e região, rapaz. Isso é muito legal, né, Ed? Isso é muito legal. Pô. Ah, isso é muito legal, cara. Beleza, pessoal? Entrou também Edinho. Fala, Edinho, beleza? Pô, Edinho de Atibaia. De Atibaia. Atibaia na área também. Pô, Atibaia é o que há, mano. Viva Atibaia, cara. Viva Atibaia. Olha aí, I love you, tomate. Olha aí, muito legal. Pessoal, vou pedir já uma gentileza aqui, só já para começar a live, só para se o áudio tá legal e se o vídeo também, né, se tá bom aí para vocês, dá uma boa noite aí, coloca tá tudo ok aí, só pra gente saber aqui que tá tudo jóia. Clica ali no coraçãozinho, no likezinho aí, para que essa live possa chegar a mais pessoas. O tema é muito legal hoje, vale muito a pena que o maior número de pessoas possíveis possam estar conosco nessa noite. Ó, a Thaís dando e é interessante, né, Ricardo? Porque a gente, claro, escolheu o tema Corpus Christi por causa do feriado, que ninguém sabe por que é Corpus Christi. O pessoal diz, o corpo de Cristo, legal, mas e daí? Ninguém sabe o que é. E é um feriado católico, que a gente vai tentar explicar as origens dele para vocês, mas ele tem um arcabouço filosófico muito grande. É um arcabouço filosófico que quem está fazendo o nosso curso de filosofia, que já já o Ricardo vai falar que a gente tem um curso de filosofia, né? Inclusive vai tá aqui na história do Corpus Christi estará um filósofo muito importante, um filósofo maravilhoso chamado São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que é filósofo, é uma das bases da Igreja Católica, e ele participa dessa história. E para quem quiser aprender sobre Tomás de Aquino, o filósofo, como é que faz, hein, Ricardo? Olha, é só você clicar, inclusive está na minha bio, o nosso link do nosso site, né, da nossa homepage, que é www.triplicesaber.com.br. Mas também você pode nos chamar aqui pelo direct, WhatsApp, dá um sinal de fumaça aí que a gente vai ter um contato contigo e você vai estar fazendo filosofia conosco e aprendendo não só isso que nós vamos falar hoje, não só o que os filósofos pensaram, os teólogos também, mas uma série de outros conceitos importantes e que, penso eu, que atualmente as pessoas não têm dado muito interesse não, mas que faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Olha o Luciano Cunha, cara! Puxa, que bacana! Faz tempo que a gente não fala. Grande Luciano Cunha, grande El Bigodon. O Herbigodon, agora eu sei quem que é o Herbigodon. Ele me chamou esse dia e falou, pô, meu, você nem falou lá comigo. Falei, mas quem é você? Eu que tô com o El Bigodon. Sabe de onde que é? Muita gente legal. São José dos Campos. Nós estamos atingindo muitas regiões, viu, Ed? É verdade, meu irmão, é verdade. Pessoal, vamos fazer assim, ó, escreve aí pra gente de que cidade você é. Tem muita gente, graças a Deus, com a gente hoje. Cidade, isso vai ser legal. Que cidade você é? Manda um alô, tem aqui. M. Toteni. É o Matheus Toteni, nosso aluno lá do Cachoeirinha, Matheus Toteni. Ah, Mateuzinho querido. Pessoal,
É muito legal, é muito legal. Então, olha, se você quiser fazer o curso é barato, o curso não é caro. É com 200 contos, 200, cara. São 10 aulas, vai sair mais barato, como diz o Ricardo, é mais barato que uma pizza por semana, velho. É mais barato do que você atrasar a entrega do imposto de renda. Você já entregou o seu, Ricardo? Pô, meu, preciso fazer isso aí. Ainda até hoje, hein, mano? Até hoje, né? Eu vou fazer até isso hoje. Não esqueçam, não esqueçam. E vem fazer filosofia com a gente no www. Como é que é, Raul? Raul, vem aqui me avisar, me ajudar. Corre aqui, Raul. Corre aqui, ao vivo aqui para todo o Brasil, meu filho Raul. www, Raul. Fala, www.tripsaber.com.br. Fala, contratado! Esse é meu sobrinho, Raul! Olha Pessoal, aí. eu vou abrir então oficialmente os nossos trabalhos e eu vou começar com um amigo meu que o Ricardo conhece, mas esse amigo me acompanhou durante muito tempo. Tramonta tá aqui, querido Tramonta. Gente boa, Tramonta. Pessoal, eu vou começar com um amigo meu que me acompanhou na minha juventude. Um amigo meu que fez muito da minha cabeça, eu uso muito esse topete por causa dele, influência dele. E era um amigão que eu escutava, assim, às vezes quando eu estava triste, às vezes quando eu estava feliz. Eu sempre escutava esse cara. E a gente vai abrir nosso programa com ele. Vamos lá. Elvis Presley. Amazing Grace. Bem, pessoal, com essa música do Elvis, quando o Elvis escreve ali uma série de músicas gospel, nós começamos o nosso programa Filosofia no Boteco. Eu era cego, mas agora eu vejo. O programa Filosofia no Boteco toda segunda-feira comigo, Edinaldo Torres Felício. Mas é claro, você pode me chamar de Ed, o poeta. Uhul! E com ele, o maior teólogo vivo da América Latina. Eu fico lisonjeado, viu, mano? Ricardo Alexandre Ramos. Sou eu. Hoje, no Filosofia de Boteco, nós vamos falar sobre Corpus Christi. O que é Corpus Christi? Para que ele serve? Onde ele vive? Começando agora, Filosofia no Boteco. O irmão Américo chegando aí com a gente, irmão Américo Craveiro. Sejam bem-vindos. Bem, depois, eu acho que começando com Elvis não tem como dar errado programa nenhum, certo, Ricardo? Jamais. Se der errado, a culpa é nossa. É verdade. Já fomos abençoados por ele. São Elvis Presley. Elvis, que aliás merece o programa também, né? Filosofia no Boteco. Sabe que o Elvis, a galera achava que ele era negro, cara. E porque o vozeirão dele, né? E aí, pô, era uma surpresa quando o pessoal via que ele era branco. Elvis, a história do Elvis é muito legal. Mas falando ali de Corpus Christi, né? Dando aí boa noite para todo mundo que tá chegando. Zé Américo, Craveiro, a Isa querida, muita gente legal, muita gente legal, cara.
Hoje a gente vai quebrar o recorde, hein? Hoje a gente vai quebrar o recorde, Ricardo. Hoje Vamos falar um pouquinho de Corpus Christi, pessoal. E para eu entender um pouquinho o que é Corpus Christi, eu vou voltar lá no longínquo ano de 1263. Em 1263, né, vem essa história que é muito legal, que é a história do Corpus Christi. O que conta essa história? Bem, Corpus Christi, pessoal, quer dizer, vem do latim, né? Uma expressão em latim, quer dizer o corpo de Cristo. Mas também é conhecido pelo nome de Corpus Domini, que é o corpo do Senhor. É importante a gente dizer aqui, eu e o Ricardo não somos católicos. Ricardo é teólogo, Ricardo é pastor da Igreja Batista, um cara muito sério. Eu tenho as minhas questões com Deus, né? Não sou necessariamente um cristão, embora eu respeite muito o cristianismo e toda a história do cristianismo. E nós queremos contar essa história para vocês e falar com vocês hoje sobre o Corpus Christi, respeitando você que acredita nessa história, tá? A história é lindíssima, tudo bem? Então, em primeiro lugar, respeito, assim, a gente vai respeitar pra caramba. Certo, Ricardo? É lógico. Sem dúvida alguma, nossa audiência que tem é plural, uma audiência plural, tem pessoas aqui que acreditam, que são católicos, protestantes, tem pessoas do candomblé, da Umbanda, e não há problema algum. O mais importante para nós esta noite é transmitir o conhecimento, é transmitir algo que está inserido dentro da nossa cultura, faz parte, nós convivemos, é um feriado importante, né, para o nosso país. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor. Interessante, né, Ricardo? É um feriado com fundo filosófico. Perfeito. Então, vamos tentar entender, vou contar para vocês como surgiu a festa de Corpus Christi. Né? Tinha um padre, ele se chamava Pedro. O Pedro era lá de Praga. E o Pedro, ele estava com problemas de fé. Então, fé, e está aqui o Ricardo, depois vai dar toda uma visão teológica, e eu vou fazer algumas perguntas para o Ricardo, como, por exemplo, o que é a fé. Veja, por isso que o nosso programa é um programa muito filosófico, ok? Então, um padre com problema de fé. Começa a nossa história com um problema filosófico terrível. Esse padre está com um problemaço de fé, e o principal problema de fé dele é assim: será que Cristo está mesmo na Eucaristia? Para você que, igual a mim, não vai na igreja há muito tempo, não vai assistir uma missa há muito tempo, você lembra que a Eucaristia é quando o padre pega a hóstia, né, e fala: este é o corpo de Cristo. E ele então consagra a hóstia, é o momento mais importante para o católico, e ele vai separando a hóstia, acreditando que o corpo de Cristo lá está. O corpo de Cristo lá está, e a pessoa põe o corpo de Cristo na boca. É muito bonito. É realmente muito bonito. É um momento assim que o católico acredita que Cristo está nele, ele está numa comunhão, por isso que é um momento de comunhão. Ele está numa comunhão com Cristo, que nada mais é do que o Logos. Cristo é Deus reencarnado. Cristo é aquele que veio salvar o homem e conduzir o homem de volta a Deus. É muito legal essa história dentro do cristianismo. E o padre estava com muita dúvida, Idalva. Ele estava pensando assim, Robert Skywalker. Ele estava pensando assim, cara, mas será que Cristo está mesmo na Eucaristia? Será que é verdade que Cristo está na Eucaristia? E ele resolve sair de Praga em uma grande caminhada, uma grande peregrinação até Roma. Qual era a ideia dele? Ele iria até Roma e lá em Roma ele rezaria sobre os túmulos de São Pedro e São Paulo. Então ele iria até Roma, lá ele encontraria o túmulo de São Pedro e São Paulo e pediria de volta a fé dele. Então, eu gosto de imaginar, Ricardo, o quanto estava sofrendo esse homem.
o quanto estava sofrendo esse padre, o quanto era uma coisa de fora o íntimo. Ele acreditava em Deus, ele acreditava em Cristo, mas ele estava duvidando de um dos principais sacramentos da Igreja Católica, que é a transformação da hóstia, do pão, no corpo de Cristo. Pois bem, então ele vai parar numa cidade chamada Bolsena. Ele para em Bolsena, e essa cidade, Alair, Elton, querido Elton, nosso irmão, ele vai parar numa cidade de Bolsena, e essa cidade é um barato. Essa cidade ela tem uma devoção a uma santa chamada Santa Cristina. Santa Cristina. A Santa Cristina, ela é a deusa dos infortúnios. É a deusa dos infortúnios. E aí o Ricardo sempre explica isso pra gente, né? Que na Igreja Católica tem uma coisa muito interessante, que você precisa de um intermediário para chegar a Deus. A gente é tão lascado, tão, né, jogado para as traças, assim, que eu preciso de um intermediário para chegar até Deus. Então, tem os santos que, inclusive, foram pessoas que conseguiram fazer feitos divinos por causa de sua fé. Olha a fé aqui de novo. Pois bem, essa santa, Ricardo, ela foi perseguida, sabe por quem? Pela própria família dela. A família da santa perseguiu. O pai era um tribuno romano. Quando ele sacou que a filha dele se converteu ao cristianismo, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, mas tão bravo, que ele tentou matar a própria filha diversas vezes. Diversas vezes. Mas ela, protegida pelo Senhor, assim acreditam os católicos, ela sempre sobrevivia. Teve um dia, Ricardo, que ele falou, agora vai acabar, agora acaba com isso agora. Né? Gostou dessa? Agora acaba com isso agora. Ele amarrou a santa em uma pedra, né? Amarrou a filha dele em uma pedra e jogou a filha do alto de um penhasco num lago que tem lá em Bolsena. Ela cai no lago, ele assistindo, ele fala, pô, enfim, eu matei essa menina, enfim, acabou. Mas, novamente, acontece um milagre e a pedra boia. A pedra boia. Quando a pedra boia, milagrosamente, ela sobe na pedra. Ela sobe na pedra, o pai, ele entra num estado mental tão aflitivo que ele desmaia e morre. Ele desmaia e morre. E na pedra, Flávia Noé, querida, na pedra está marcada até hoje os pés da santa. E aí ela fica viva, né? O tempo passa, ela acaba morrendo de morte natural, de causas naturais. E aí, Elaine, ela, onde foi enterrada, muita gente pede para ser enterrado perto dela. Isso é um costume comum na Itália, né? A pessoa era santa, as pessoas iam sendo enterradas ali perto. Acaba se formando ali uma catacumba. Uma catacumba. E nessa catacumba, os caras colocam a pedra em cima do corpo dela, ali acreditando, realmente, boa noite, Márcio Bueno, Ricardo Black, querido, acreditando que ela é santa e tal, os pezinhos dela marcados na pedra. E aí o padre chega lá, Ricardo, e o padre chega lá, se ajoelha e pede para Santa Cristina, o que ele estava pedindo mesmo? Para ter fé, não é? Para ter fé novamente na Eucaristia. E enquanto ele está rezando, ele pede para ela, tal. Então as pessoas vendo ali a missa, né? Ele pega a hóstia e ele fala: comei todos vós, esse é o corpo de Cristo que é dado por nós. Nesse momento a hóstia começa a sangrar. E a hóstia sangra de um jeito, que tem um pano que ele deixa no altar, chamado corporal, que ela mancha todo o corporal. E aí, quando ele olha aquilo, ele vê sujo de sangue no corporal o rosto de Cristo. Ele se assusta, ele tem ali um momento de fé, ele dobra aquilo, ele sai do altar. Enquanto ele sai, o sangue cai, olha que louco, o sangue cai na pedra, no chão ali, né, nas pedras, suja as pedras. As pessoas contemplam, inclusive, tem isso lá hoje na cidade. Se você vai na cidade, você vai ver a pedra suja de sangue. Tem foto na internet, procura aí, é mó barato.
E ele, então, reavivado com aquilo, ele fica assim, maluco com aquilo, né? Deus transformou aquela hóstia em sangue. Ele vai até a cidade de Oviedo. Oviedo é pertinho, pertinho de Bolsere. E quando ele chega lá, o Papa da época, que era o Papa Urbano IV, estava lá. Acontece, Mateus querido, Rafa Dourado, muita gente legal, acontece que um filósofo Tramonta, a cidade é Orviedo, a cidade onde estava o Papa, e a cidade onde aconteceu o milagre é Bolcena, Bolcena. Depois eu coloco pra gente, pra vocês verem, tá bom? Bolcena. E aí, cara, naquela época havia um filósofo, esses filósofos, né, Ricardo? Raça de filha da mãe, são esses filósofos, viu? Havia um filósofo chamado Berengário de Troyes. Berengário de Troyes. Esse filósofo e teólogo, pior ainda, o cara também era teólogo. Olha aí, Ricardo. É nóis, cara. Nóis. Que a Eucaristia era uma mentira. A Eucaristia era uma mentira, que não tinha Eucaristia droga nenhuma. Que absurdo. Tanto que esse cara até hoje ele é tido como um herege para a Igreja Católica. Então o Papa está lá, o Papa escuta falar nesse milagre e vai pedir para duas pessoas que não são nada importante, mentira, são importantíssimas dentro da história da filosofia e da história da própria igreja. Ele pede para São Boaventura e para São Tomás de Aquino irem até o local para ver o milagre. Então os dois vão e quando chegam lá, eles ficam extremamente tocados. Um parêntese aqui para você ter uma ideia, São Tomás de Aquino é um cara que vai escrever 5 vias lógicas para provar para a gente que Deus existe. É muito legal estudar São Tomás de Aquino e ele faz parte do nosso curso no www.triplicesaber.com.br. Aliás, a gente vai começar turma nova daqui a 4 semanas. Pois bem, eles ficam extremamente emocionados com aquilo e pegam o corpo, né, o corporal, que é o pano ali onde estava o sangue, e é muito interessante, Ricardo, porque a hóstia ficou presa no sangue e no corporal, e eles vão levar aquilo para o Papa Urbano. No meio do caminho, as pessoas começam a vir atrás deles, com uma grande procissão, e na frente vai o corporal, a hóstia, mostrando o corpo de Cristo. Aqui vai também ter um outro parênteses de uma outra santa, que é Santa Juliana. Santa Juliana um dia teve uma visão que Cristo pediria a ela uma festa em homenagem ao sacramento da Eucaristia. Ao sacramento da Eucaristia. E ela fica com isso para ela acha que não foi uma visão e tal, e ela comenta com um padre na época que se chamava Jack Pantaleon. Jack Pantaleon. Olha aí. O Papa fala assim, realmente, olha, isso tem a ver com Deus, sim. Poxa, você foi iluminada e tal. O Papa também sente dentro, o padre sente dentro dele uma coisa diferente. O tempo passa, a Juliana morre, vira santa, ela, depois de morta, e o Jacques Pantaleão vira bispo, depois de bispo ele vira cardeal, e depois assume o papado com o nome de Papa Urbano IV. Pois é esse Papa Urbano IV que está na cidade de Orviedo, e recebe o Papa vê. Então aquela linda procissão, as pessoas atrás do corpo de Cristo, da hóstia transfigurada em corpo de Cristo. Então ali é a primeira procissão do corpo de Cristo. O que o Papa faz? Ele lança uma bula papal em 1264 e nesta bula papal ele diz, olha, que todas as igrejas façam a festa de Corpus Christi, em homenagem à transfiguração da hóstia para o corpo de Cristo. E aí, para a gente terminar a história, que é muito legal, ele pede para os bispos ali, para os cardeais, Ricardo, escreverem um hino. Fala para todo mundo, escrevam o hino da festa de Corpus Christi. E
E todo mundo escreve, ali os cardeais escrevem, né? São Boaventura escreve, todo mundo escreve. E o primeiro, na frente do Papa, que vai ler e vai cantar o hino da procissão de Corpus Christi é nada mais, nada menos que São Tomás de Aquino, nosso filósofo querido. E o São Tomás de Aquino, quando lê aquilo, todo mundo começa a chorar, Ricardo. E as pessoas rasgam, os bispos rasgam os hinos que eles tinham feito. E até hoje esse hino é cantado na procissão, é o Laudatium, e ele foi escrito pelo grande filósofo São Tomás de Aquino. É essa a história do Corpus Christi, que você pode não acreditar em Corpus Christi, você pode achar que é só uma data simbólica, ok, tá tudo certo, mas que a história é bonita pra caramba, na verdade. E mais do que isso, e agora levantando a bola aqui pro meu querido e amado Ricardo Alexandre Ramos. Ricardo, a história começa com uma dúvida de fé, né? Ela começa aqui com um homem extremamente angustiado com a própria fé. Meu querido e amado irmão Ricardo Alexandre Ramos, o que é a fé? Que é a fé, né? Você sabe que o Paul Tillich é um dos grandes teólogos protestantes que eu já li. E o Paul Tillich, ele tem um livro falando do que é a fé. E é claro que a gente nunca vai conseguir afirmar ou negar de fato ou ter um dogma relacionado ao que é a fé. Nós, protestantes, nós utilizamos muito a ideia de um versículo bíblico que está em Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, e no primeiro verso já diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, é muito complicado você afirmar o que é a fé. Até porque você não vê a fé, a gente não tem, ela não é palpável. Portanto, cada ser humano, claro que dentro de uma linha teológica, vai conceber uma possibilidade da fé. Aquilo que para mim é racional, por exemplo, muitas coisas do que você contou da história desse padre que está questionando a sua própria fé, ela é racional. Mas para o outro, é uma atitude de fé. Você sabe que eu estudei com uma judia, a Tânia, sensacional, uma menina assim fantástica. E nós entramos que para mim era fé. Para mim, quando explicaram que Moisés, né, e quando o povo vinha ali no deserto e o Mar Vermelho se abriu e o povo hebreu passou em terra seca, para mim isso era uma fé, eu acreditava nisso. Para ela, judia de Israel, ela falou o seguinte para mim, ela falou assim, não, nós temos um período que a maré faz isso. E você consegue passar por cima das águas, porque tem umas pedras, e ela me explicou o que eu acreditava como fé e inquestionável, ela me explicou racionalmente. Ou seja, não temos como afirmar ou negar o que é a fé, porque ela é, segundo a carta de Paulo, segundo o que esse escrito, aliás, tem também algumas dúvidas aqui se a carta mesmo é de Paulo ou não, mas é importante que em Hebreus diz essa questão. Em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, você espera, mas é a prova daquilo que você não vê. Então, basicamente, isso a gente entende. Eu até já falei... Ricardo, vou te cortar aqui meio minuto. A Thaís disse que a filha dela sempre fica falando do meu bonequinho aqui. Então, esse boneco foi um presente que eu ganhei de um aluno.
A nossa sobrinha. Ele foi para os Estados Unidos e ele procurou um filósofo, mas não achou. Como é que chama isso daqui, Raul? Funko? Funko Pop, que chama isso. E aí ele trouxe para mim um cara importantíssimo, nada mais, nada menos que Einstein, né? Trouxe Einstein aqui. E se ela gosta do outro bonequinho que eu tenho, aqui é o meu grande amigo, que a gente hoje abriu com ele, é o Elvis, né? E aí, Ricardo, faltou só contar uma coisa importante. Aliás, falando de fé, Ricardo, o Ricardo me apresentou um livro muito legal num lugar aí que a gente frequenta, que diz que a fé é a força do Espírito. Eu acho isso espetacular. A fé é a força do Espírito. Mas faltou eu contar em que dia que cai o Corpus Christi. Boa. Porque também tinha essa. O Corpus Christi, essa contagem, né? É muito louco, porque a gente pode confundir com a Quinta-feira Santa. Existe uma missa pro católico. Olha o Tramonta ali. Os físicos. Cara, fantástico. Aliás, os físicos, a palavra físico, vem dos primeiros filósofos que estudavam a physis, que é a natureza. E eles já sabiam naquela época que a natureza tinha leis, cara. E essas leis elas podiam ser identificadas por nós, seres humanos, e elas eram imutáveis. E aí vocês, físicos maravilhosos, seguem essa linda, 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 linda tradição de conhecer o mundo. Parabéns. Rafael Dourado, é Rafael Dourado. Um abração, meu amigão. Saudades de ti. Vê só. A Páscoa, então a base de tudo é a Páscoa, né? A Páscoa vai ser quando Cristo, olha aqui o Rafael Dourado dizendo que vai ser papai, parabéns! Que maravilha, parabéns! Rafa! Parabéns! Olha só, aqui ó, a Tramonta tem a Física tatuada no braço, show de bola! Então, pessoal, a Páscoa conta a história da ressurreição de Cristo. Então você vai ter a Sexta-feira Santa, que é quando ele é morto, e 3 dias depois a missa de Páscoa, a comemoração de Páscoa, que é o renascimento dele. Tem a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa não é Corpus Christi. A Quinta-feira Santa ela termina triste, viu, Ricardo? A Quinta-feira Santa, enquanto evento, ela termina muito triste, porque na Quinta-feira Santa, Deus, Cristo, é preso pelos soldados romanos. E já a Páscoa é o primeiro domingo após a lua cheia. A Páscoa é o primeiro domingo após a lua cheia, perdão, após a primeira lua cheia, né? Então, desde 21 de março. A Sexta-feira da Paixão é antes da Páscoa. A terça-feira de Carnaval vai acontecer 47 dias antes da Páscoa. Então, vê só. Você tem a Páscoa, ok? No primeiro domingo, depois de 21 de março. Você tem a Sexta-feira Santa, que é antes da Páscoa. Carnaval, 47 dias antes da Páscoa. E Corpus Christi, que é a sexta-feira, primeira sexta-feira, depois de 60 dias da Páscoa. Segura um então, pouquinho. 60 dias... Eu preciso ir rapidinho, você acredita? Vai lá. Na sexta-feira, para quem não sabe, o Ricardo tem diabetes, por isso ele já foi vacinado, e aí ele tem que ir de vez em quando no toalete fazer xixi. E nessa quinta-feira, então, que é 60 dias depois da Páscoa, é comemorado o Corpus Christi. Olha, pessoal, a gente estava falando de fé aqui, né? Como é que a filosofia vê a fé? Na quarta-feira passada, eu dei uma aula sobre Nietzsche. Nietzsche é o cara que vai dizer que Deus está morto. E esse final de semana eu estava conversando com uma amiga querida, aliás, beijo para você, Gabi, manda um beijo para suas filhas aí, tá bom? Que Deus te abençoe, eu amo você. Olha só, estava dizendo para eles aqui, Ricardo, que eu estava conversando depois da aula de quarta-feira, que era uma aula sobre Nietzsche, quando Nietzsche vai dizer que Deus está morto, a Gabi virou para mim e falou, cara, aquilo não caiu bem para mim, porque eu sou evangélica, para minha fé, eu creio que Deus existe e tal. E você falando disso tudo, Ricardo, eu me lembrei do nosso querido Jung.
Jung é um dos pais da psicologia, e um dia perguntaram para Jung assim, Jung, você crê em Deus? E ele respondeu, eu não creio, eu sei. Lindo isso. Ricardo, como é que é essa coisa de transmutação de corpo, de espírito para corpo? Como é que é essa coisa de trindade, hein, Ricardo? Pai, Filho, Então, Espírito Santo. Eu tenho tanta dificuldade de entender isso. então vamos lá. A Aldris, né? Aldris. Audrey Cris. Ela falou sobre a história da minha amiga, então, na verdade, finalizou com isso. Ela me explicou racionalmente que isso ocorre em Israel, é natural, ela já viu várias A coisas. Audrey é uma atriz de primeira linha, ela participa de um grupo de teatro maravilhoso, Oba! E esses dias foi aquele grupo que eu li o meu poema. Legal. Teve uma noite. Sim, sensacional. Obrigado, Beijo pra você, Audrey, querida. pela audiência aqui. E ela me explicou que isso ocorre em Israel, é um fenômeno natural. Para mim, aquilo aconteceu porque Moisés abriu lá o Mar Vermelho e as pessoas passaram. Então eu tinha fé. Quando ela me explicou isso racionalmente, eu comecei a perceber essa história por um outro prisma, uma outra lente. E isso foi muito importante para mim. Então nós estudávamos teologia, ela fez teologia junto comigo, é minha primeira formação, inclusive. Sou teólogo formado pelo Mackenzie. E ali a gente começou a pensar um pouco mais a respeito do que era a fé e do que é o racional. Então, teólogo e dos bons. Eu vos agradeço, meu irmão. O que acontece? Essa história da Eucaristia, da transmutação e do conceito do que é o pão, né, que representa a carne, o que é o vinho ou o suco de uva que representa o sangue. Isso foi uma polêmica enorme na igreja e principalmente após a Reforma Protestante. Você disse que quem institui essa Eucaristia, que é o Santo Tomás de Aquino vai falar que é o maior sacramento da igreja. Olha que bonito isso. O que a gente mais gosta, né, o Santo Tomás de Aquino, ele vai declarar que a Santa Ceia, nenhum sacramento, segundo São Tomás de Aquino, seria mais salutar do que a Eucaristia. Por quê? Porque nele são destruídos, olha só, né, os pecados, e aqui que se crescem as virtudes. E a alma só é plenamente saciada de todos os dons espirituais. Isso é São Tomás de Aquino. Então veja que o Papa Urbano, ele decreta, e a igreja sabe fazer isso mais do que nunca. Eu sou protestante, mas apaixonado pelo catolicismo, porque o protestantismo, ele eliminou uma série de símbolos maravilhosos da igreja. A Eucaristia é um símbolo que o protestante matou. O Lutero, que apregou as 95 teses na igreja de Wittenberg em 1517 e forma uma cisão entre a igreja católica e agora a igreja chamada protestante, eles vão agora interpretar alguns textos para poder entender essa Eucaristia. Por exemplo, olha só que interessante. Em João 6, se não me falha a memória, livro de João, capítulo 6, no verso 56, 57, está por ali pelos 50, vai dizer o seguinte: eu sou, é o versículo, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, a representação da ceia, da última ceia do Senhor, quando ele junta os apóstolos, antes do momento da traição, antes do momento que Judas vai preparar o caminho para que ele fosse traído e fosse levado à morte, ele prepara um banquete com os 12. E ali ele apresenta essa ceia. Então, os católicos, eles
utilizam o texto de João e vai dizer assim, ó, quando nós ministramos o sacramento da Eucaristia, ali está representado no pão, que na verdade para os católicos não é o pão, é a hóstia, que o protestante usa um pão mesmo, e o vinho é o sangue. Lutero era tão católico que ele mantém essa ideia. Ele mantém a ideia da Eucaristia e da ceia, como a Laír falou, na igreja protestante nós chamamos de Santa Ceia. Nós não interpretamos assim. Nós interpretamos, e principalmente os batistas, porque são 6 ou 7 igrejas que ainda hoje, nos dias atuais, seguem os preceitos de Lutero. Só que há um racha. Porque, por exemplo, Calvino, que é muito próximo de Lutero, para Calvino, olha só que louco isso. Para Calvino, e aqui é o pau entre Lutero e Calvino se dá na interpretação da ceia, da Eucaristia. Porque Calvino vai dizer o que para Lutero? Lutero, você é fantástico, cara. Você fez o que ninguém conseguiu fazer. Você é a referência para o movimento protestante. Igual a você, nós não teremos outro, mas na interpretação da Eucaristia você está errado. João Calvino, um teólogo importante para a igreja presbiteriana, ele vai dizer isso para o Lutero. Você quer? E aí, Ricardo, é muito importante dizer assim, que às vezes o cara pode pensar assim, pô, mas os caras estão falando de religião, isso é menos importante que filosofia ou ciência. Isso é um erro. Isso é um erro. A religião, ela moldou a sociedade do jeito que nós temos hoje. Eu costumo dizer, se você não entender o que é religião, você não vai entender por que a bancada da Bíblia é tão grande no Congresso Nacional. Você vai deixar de entender por que está caindo o número de católicos e aumentando o número de protestantes. E se você não falar de religião, você também não vai conseguir entender a busca do homem por sua própria essência ou pelo seu religare. A gente diz, né, Ricardo, há 3 formas da gente tentar explicar o mundo. A ciência vai tentar entender, e ela usa uma pergunta interessante, que é como? Como o mundo funciona? Como é que o mundo funciona? Então, um médico, um cientista, ele vai olhar meu coração e vai tentar entender como é que o meu coração bate. E se tem algum problema lá, ele vai cuidar do meu coração. A religião, ela pergunta quem fez? Quem? Quem fez o mundo? Né? E aí você vai ter uma série de interpretações, são interpretações muito religiosas, de fórum muito íntimo. Hoje ainda uma querida amiga que perdeu, olha que triste, Ricardo, ela perdeu uma irmã com 26 anos, a irmã sem comorbidade nenhuma, a menina pegou Covid e morreu. E ela muito mal, claro, tentando entender quem fez, né? o que é o mundo. Olha, Ricardo, eu concordo com você, mas quando eu estou falando de religião aqui, eu estou falando no sentido mais que o Ricardo escreveu que a religião ajudou a escravizar o povo negro. Ele nunca vai entender. Você está falando, eu concordo com você. Entretanto, o que eu estou falando aqui é de religiosidade, cara. Mesmo o povo negro tem a sua religiosidade, que é uma tentativa de entender, né, o mundo. A hora dessa a gente pode fazer sim, eu acho que a gente deve fazer, viu, Ricardo, uma live falando sobre todo o martírio negro. Eu acho que a gente deve fazer. Então, se a ciência pergunta como, a fé pergunta quem, a religião vai perguntar quem. Por outro lado, a filosofia vai fazer aquela perguntinha chata, né? Por quê? Por quê? Então, a religião pergunta quem, ciência pergunta como, e a filosofia pergunta por quê? Por quê? Então, por quê, Ricardo? Por quê que a gente tem fé, Ricardo? Por que a gente tem essa busca? Porque religião vem de uma palavra latina, que é religare, né? Religar-se a quê? Religar-se a algo maior. Por quê, Ricardo? Eu penso que não tem como viver sem a fé. É impossível de você
viver só através da razão. Há momentos na vida que você, por mais que você seja totalmente racional, a razão não dá conta. A razão não consegue explicar tudo. A razão não é capaz na minha análise, né? Pode ser que tenhamos aqui audiência que pense diferente, não há problema algum. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo, perfeito. Mas na minha análise é impossível viver sem fé. E até essa foi a grande questão do Lutero. A fé. Ele vai dizer assim, que o justo, e aliás foi o livro que impactou a vida de Lutero. Lutero lê Romanos, carta aos Romanos, e na carta aos Romanos tem um versículo que diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Ou seja, se o justo vive pela fé, ele não precisa de uma série de intermediações. Ele não precisa mais das relíquias, ele não precisa mais de todos os aparatos que a igreja estava propondo para que o fiel pudesse chegar até a Deus. Então esse também é um outro ponto. Mas ainda voltando, eu acho que é interessante a gente finalizar a questão entre Lutero e Calvino. É importante por quê? Porque Calvino vai dizer, olha que interessante, se para Lutero o pão é o corpo e o sangue é o vinho, para o Calvino, quando há a apropriação, que nem você falou, a transmutação, só existe uma apropriação espiritual. Não é o corpo de Cristo. Você não está mastigando o corpo. Por isso que você falou sobre aquela questão do sangue que desceu. Há pastores, há padres que fazem terrorismo com a Eucaristia ou com a Santa Ceia, dizendo que se você tomar de forma errada, isso era terrível para nós, para gente que é cristão. Quando você está participando do pão, você está participando do sangue, e você, em vez de estar tomando uma, entre aspas, bênção para a tua vida, você está tomando condenação. Eu já ouvi vários líderes dizer que se você não tomar cuidado da forma como você participa, se você participar em pecado, também esse é o caso, e se você participar em pecado, você está tomando condenação. Você não está tomando bênção. Então, Calvino vai dizer assim, ó, não é o corpo, não é o sangue, Lutero. Existe apenas no dia, no momento da Eucaristia ou da ceia, uma apropriação espiritual. E aí vem a minha linha, que é de batistas, que está apoiada sobre um teólogo chamado Zwinglio. O que o Zwinglio vai dizer? O Zwinglio vai rachar com Lutero e vai rachar com Calvino. O Zwinglio vai falar assim, ó, Lutero, não tem nada a ver, não existe apropriação, não é o pão e não é a carne. Fala para Calvino também, Calvino, você viajou. Não há apropriação espiritual aqui. Porque ele utiliza um texto de Paulo aos Coríntios, só que é Paulo. Paulo é um filósofo da teologia. Paulo escreve uma carta aos Coríntios, são duas cartas, duas epístolas, e na primeira epístola... Eu não vou perder. Mas Paulo escreve carta ao Palmeiras? Não. Ao Palmeiras não. Não tem mundial. Só o Corinthians, meu Deus! Ah, Corinthians! Não tem mundial. Então veja aqui, o que acontece? Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 24, vai dizer assim, ó, e tendo dado graças, quando Jesus estava lá naquela reunião, que ele ceiou o pão, né, que ele cortou o pão e o vinho, ele falou assim, ó, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Olha só, fazei isso em memória de mim. Então o que o Zwinglio pega? Fala assim, ó, não é o corpo e não é o sangue, não há uma apropriação. Quando nós fazemos a Eucaristia, ou quando nós ceiamos, nós estamos fazendo em memória de Cristo. Então, para mim, a Eucaristia ou a Santa Ceia é um memorial. É um memorial. Então, veja que aqui o protestante, ele tem interessante. Com a igreja. Dentro dessa linha, não tem lógica para você, batista, celebrar o Corpus Christi. Nós não celebramos. Por quê? Exatamente. Porque não tem lógica. É memorial. Para você,
né? Agora, o Corpus Christi, ele tem uma coisa muito bonita que é essa fé, né? Que os católicos acreditam. Eu lembro, Ricardo, quando eu era muito criança, o Ricardo Black está dizendo uma coisa que eu não sabia. Ele está dizendo que os negros aproveitavam o Corpus Christi para comemorar o Xhosa. Que bonito, Ricardo. Eu não sabia mesmo. Também não conhecia. Muito obrigado. Eu lembro quando eu era pequeno, a minha mãe, Dona Edith, que Deus a tenha no reino do céu, saudade da minha mãe, ela me levava até uma cidade chamada Santana do Parnaíba. E era muito gostoso chegar em Santana do Parnaíba para ver as procissões sobre os tapetes, que eram tapetes feitos tradicional. Como é que chama, cara? De cortiça. Eles faziam tapetes lindos. E eu amava aquilo, eu era pequeno, cara. Eu ficava assim, uau, assim, fascinado com aquilo. Era um passeio muito gostoso. E tem várias cidades, né, Ricardo, que comemoram aqui. Tem Pirenópolis, tem a cidade de Castelo, no Espírito Santo, Mariana, lá em Minas Gerais, que que passeio gostoso que é conhecer Mariana, Matão, no interior de São Paulo, e várias cidades do interior, né? São Joaquim da Barra, Jacobina, lá na Bahia, aqui em São Paulo, Montemor também tem uma festa muito bonita. Então, e o que vai celebrar isso? Vai celebrar a vinda. Lembra que os caras pegaram o corpo de Cristo, né? Eles acreditavam que era o corpo de Cristo, que era o sangue e tal. Esse sangue está até hoje, viu, Ricardo? Serragem, Jorge, obrigado. É que eu estava pensando em vinho, eu falei em cortiça, eu pensei na rolha do vinho. Serragem, Jorge, isso mesmo. E eles, então, vieram em procissão, então simbolizando essa procissão. E por fim, Ricardo, a Lair falou uma coisa muito bonita, né? Que aí me lembrou um outro filósofo que nós também estudamos no nosso curso, que é o filósofo Santo Agostinho, que vai usar uma parte da Bíblia, né, onde Cristo diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. O católico acredita que quando o homem foi expulso, o católico não, o cristão, ele acredita que o homem, quando foi expulso do paraíso, ele ficou tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, que ele não consegue voltar sozinho a Deus. Ele vai precisar de alguém que o guie, alguém que faça o intermédio entre este homem, que é um cara pecador, que é um cara mau, segundo a Igreja Católica, tá? Repito, eu não sou católico. A gente sabe disso porque tem que estudar. Tem que estudar. Eu, como filósofo, preciso entender o que é isso. E então Cristo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós estudamos isso de forma muito profunda, né, Ricardo? Como é que a gente estuda isso, Ricardão? Poxa, a gente lá tem mais tempo do que nós temos aqui, né, pelo Instagram. São 10 aulas de 2h30, mais ou menos. E você pode se inscrever no nosso curso através do nosso site, que é o www.triplicesaber.com.br. Lá tem mais informações. A gente faz uma caminhada, né? O curso chama Breve História da Filosofia. E no primeiro módulo, nós vamos apresentar, né, aos alunos, aos amigos que compartilham conosco esse saber, um momento desde dos pré-socráticos, que são filósofos antes de Sócrates, e vai... Aqueles que nós falamos agora com o Tramontano, né, que estudavam a Physis. Isso, os filósofos da Physis, conhecido como os filósofos da Physis. Olha o Batatu aí. E os filósofos da Physis, eles explicavam a concepção de todas as coisas, né? A geração, como que geraram, né? Como que se deu a criação do universo através da Physis. Então, o Tales de Mileto vai falar que tudo aconteceu por conta da água, o Pitágoras vai falar que foram os números, o Heráclito já vai dizer que foi o fogo, nós vamos ter Parmênides, né, que vai dizer também sobre o infinito, o apeiron. Então, tudo isso nós explicamos de uma forma muito didática, muito compreensível, e você vai ter uma base, né, do que é a filosofia, do que ela pode, inclusive, agregar para a tua vida
em dias difíceis. E nesse primeiro módulo a gente passa obrigatoriamente, que é a história, né, pelos filósofos da fé, que eram os filósofos ali da Idade Média, tentando entender, porque eles usavam a filosofia para explicar a religião. E eu vou ter que chamar um cabeludo, o cabeludo mais lindo do Brasil, ele vai vir aqui explicar para a gente. Raul, meu querido, vem cá, meu querido. Olha aqui que esse moleque é bonito. Não é porque é meu filho não, mas é bonito. Raul, meu filho, me conta, se a pessoa quiser estudar com o papai, como é que ela faz? Ela entra onde? Ela entra no www.triplicesaber.com.br. Eu te amo, filho. Muito legal. Olha só, enquanto eu beijava meu filho, você viu quem entrou aqui? Seu Elcio Porcel, querido pai do Porcel, pessoa tão legal que a gente gosta tanto. Tudo bom, seu Elcio? Ricardo, e inclusive, Ricardo, a gente tem que dizer aqui pra galera que nós vamos abrir duas turmas novas. São duas turmas? São duas turmas. Você pode escolher estudar aos sábados, a partir do dia 3 de julho, são 10 encontros, são 2 horas por encontro, das 10 da manhã ao meio-dia, ou estudar nas quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, a partir do dia 8 de julho. São 10 encontros, onde a gente fala muito sobre filosofia. E o que vai te ajudar esse curso? Vai te ajudar principalmente a encontrar a si mesmo, a saber quem você é, né? A saber, assim, essa pergunta, as 3 perguntas terríveis que a filosofia faz pra gente, que não é fácil da filosofia, né, Ricardo? Você vai... não é fácil, a pessoa acha que é fácil. Dói no fundo da alma, porque você vai ter acesso ali a 3 questões que são complicadas, né? Quem eu sou? De onde venho? E para onde vou? É isso aí. E a filosofia vai te dar ferramentas para isso, né? Para você entender melhor tudo isso. Perfeito. Lembra lá, o www.triplicesaber.com.br. Ricardo, eu acho que com isso a gente já vai terminando, já vamos já para 1 hora de live, né? Passou aqui, nós tivemos até poucas músicas hoje, de tão denso que é o tema, né? De tão importante que é. E, Ed, eu vou até fazer aqui, depois você briga comigo, mas eu vou fazer um desafio aqui. A pessoa pode assistir a primeira aula, se ela não gostar, o dinheiro vai ser totalmente devolvido, você fica tranquilo, fica tranquila. Tá certo? Mas venha pelo menos assistir a primeira aula. Dê essa oportunidade para nós. Na primeira aula, se você já não gostar na primeira aula, tá tudo certo. Pode seguir. A gente não vai perder a amizade por conta disso. E venha, dá essa oportunidade para nós de assistir a primeira aula. E aí depois... a gente, inclusive, tem aí grandes novidades, né? A gente vai ter um canal no YouTube, a gente vai ter um programinha aí no Spotify, tem muita coisa legal acontecendo, mas a gente quer você com a gente. Vem conversar com a gente, é tão baratinho, cara. Você vai curtir, temos aqui vários, olha aqui, ó, Márcio Pizza tá aqui, Márcio Pizza, Alair, o Jorge, né? Vários alunos nossos estão aqui. E a gente terminando, eu comecei com o nosso amigo, eu acho que a gente tem que terminar com ele, né, Ricardo? Porque, afinal de contas, ele é o rei, né, mano? Com vocês, Elvis Presley! Opa, Elvis, cadê você, Elvis? Volta, meu filho, volta, Elvis. Peraí, meu irmão, vai falando aí que o Elvis já veio. Olha aqui, ó, a Idalva agradecendo a gente pela explicação muito esclarecedora. Ricardo Black dizendo que tá na rua e tá oscilando a internet. Ô, Márcio Bueno, grande. Ô, Alair, nós amamos mais você pode ter certeza disso, viu? E esse é o tema que
acredito que seja relevante, né, importante para nós, nessa semana que nós teremos o feriado agora de Corpus Christi, e você agora com certeza estará aí com mais informações sobre esse feriado tão importante, feriado nacional que nós temos aqui. Agradecemos ao Craveiro. Olha aí, a Beatriz entrou aqui agora. A Idalva ama Elvis, eu também amo, e ele foi um grande protestante. Aliás, começou, viu? Ele começou a cantar na igreja. A igreja foi a base para ele, como muitos e muitos grandes artistas, né, começaram na igreja. Madonna começou na igreja e vem trazer isso para nós. Acho que o Ed teve um probleminha lá também com a internet. Eu vou me despedindo por aqui, então. Mais de 1 hora aqui de conteúdo. Desejar para vocês aquela maravilhosa semana. Uma semana cheia de projetos, de objetivos novos, de conquistas e de muitas boas coisas para vocês. E se você estiver, né, atravessando um momento não tão bom assim, nós estaremos aqui rogando para que Deus, o grande arquiteto, ele possa estar cuidando de cada um de vocês como tem cuidado de cada um de nós até agora. Tá certo? Uma excelente noite, então, e nos veremos, se assim Deus nos permitir, na próxima segunda-feira com o nosso Filosofia no Boteco. Valeu, pessoal. Gratidão mesmo, viu? Sem palavras. Amamos vocês e, olha, fiquei aqui muito feliz por ter compartilhado com vocês esses conhecimentos, tá bom? Um beijo no coração de cada um e até segunda-feira no nosso